Você sabe o que precisa fazer para realmente ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você sabe quais atitudes tomar para ser alguém cheio do Espírito Santo? Bom, talvez as minhas opiniões, os meus achismos, talvez os meus conceitos sejam vagos. Então vamos usar um conceito divino, um conceito bíblico, para nós sermos pessoas cheias do Espírito Santo? Então eu te convido para Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18 até o versículo de número 20. Dessa vez eu estou lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Ok? Diz assim o texto: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está a receita para nós sermos pessoas cheias do Espírito de Deus, cheias do Espírito Santo. Talvez, quando eu fiz a pergunta inicial, na sua cabeça veio um monte de coisas comuns que são ditas, são pronunciadas, são ensinadas, até mesmo impostas por algumas pessoas, alguns líderes, como por exemplo, orar no monte. Ah, não, para ser cheio do Espírito Santo você precisa orar no monte, você precisa ir no monte para orar, buscar a Deus. Para ser cheio do Espírito Santo você precisa jejuar, você tem que fazer jejum de 7 dias, jejum de 15 dias, jejum de 21 dias, você precisa fazer jejum para ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não, outros vão dizer assim, para ser cheio do Espírito Santo você precisa orar todas as madrugadas. Se você orar todas as madrugadas, você será a pessoa cheia do Espírito Santo. Bom, deixa eu explicar essas coisas. A oração no monte, o jejum, a prática da oração constante, isso vai te fazer uma pessoa mais sensível, mais conectada com o Senhor, ok? Uma pessoa mais pronta às questões espirituais, a responder espiritualmente. Só que isso em si, somente isso não te faz ser cheio do Espírito Santo. Porque essas coisas, pode te levar a uma vida de religiosidade. Mas aqui, o que está sendo ensinado para nós dentro da palavra de Deus é que alguém que está sempre falando em salmos, ou seja, imagina você em um dia de uma situação extrema, de um problema extremo, um dia em que o medo bate a sua porta e aí você de repente liga para alguém. E ligou para alguém e esta pessoa, ao responder a sua ligação, ao invés dela dizer alô, olá, oi, ela responde para ti: o Senhor é a sua luz, a quem temerás? O Senhor é a força da tua vida, de quem te recearás? Aquilo vai ser um choque espiritual para ti, aquilo vai ser uma injeção de ânimo, de fôlego, um ruar, um sopro de Deus sobre ti, porque Ele vai estar injetando nos seus ouvidos a palavra de Deus. Então, o Paulo aqui está ensinando para a igreja que está em Éfeso que uma das maneiras bíblicas para você ser do Espírito Santo é pronunciar salmos, sabe? Por isso que em outro texto ele vai dizer assim, aquele que está triste, ele deve orar, ele deve cantar salmos, quem está alegre deve cantar, deve louvar. Então, isso é importante, entoar louvores de coração. Também ele vai dizer que dar graças a Deus por tudo. Você é uma pessoa que reclama? Você é uma pessoa que está sempre murmurando? Lembrando que murmuração significa fé no fracasso.
Quando a gente murmura, nós estamos acreditando, dando ênfase ao fracasso. E a murmuração, ela é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então, quão grave isso é? A vontade de Deus é que nós sejamos gratos, não é por tudo, mas em tudo, em todas as situações. Porque o coração grato, ele reverbera o próprio coração de Deus. E isso é muito importante. Existem pessoas que, por exemplo, reclamam até por seu sistema fisiológico estar funcionando, seu sistema intestinal está funcionando. Nossa, eu tenho que ir no banheiro de novo. Poxa, eu tenho que fazer isso de novo, mas toda hora eu ir ao banheiro. As pessoas, tem gente que reclama por seu sistema fisiológico funcionar perfeitamente, ao invés de dar graças, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem mantido o meu corpo funcionando perfeitamente. Sabe? Dar graças. E o último item, sujeitando-vos uns aos outros. Sujeitar, submeter, submissão. Uma palavra que possui dois radicais. Uma palavra que possui dois radicais. A primeira, sub, que é estar embaixo. A segunda, missão, que é uma ordem dada, um objetivo a ser cumprido. Então, quando eu me submeto ao meu irmão, eu estou entrando debaixo da própria missão que ele está incluído. Quando ele se submete a mim, ele está entrando embaixo da missão que Deus me deu. Então, submeter-se uns aos outros. Estes conselhos, essas orientações fazem com que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus encha a sua vida com o Espírito Santo. Lembrando que o texto diz, enchei-vos. Então, na verdade, não é nem Deus que nos enche, somos nós mesmos que nos enchemos. É como se houvesse um poço e nós fôssemos lá, jogássemos a nossa vasilha, o nosso balde, para puxar, enchê-lo e puxar até nós. E eu gosto sempre de pensar que a vida com o Espírito Santo, ou melhor, a vasilha, o pote que nós enchemos do Espírito Santo para nós, ele é sempre um pote furado. O que isso significa? Que o que eu peguei hoje, ele vai durar só hoje. E eu preciso então amanhã pegar novamente. E depois de amanhã, novamente. Sabe? E isso até a eternidade. Então que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo. Forte abraço e um beijo no seu coração.